Okay, good morning everyone. Welcome to Língua Inglesa 2. Today is October 19th. Ok? Vamos lá, nossa 12ª semana, quase já chegando à reta final das nossas aulas, né? Já passou aí mais da metade, acho que 60% aproximadamente. E eu vou começar a nossa aula compartilhando com vocês aqui os slides, tá? Bem, antes disso, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento a ser feito a respeito da disciplina? Alguma dúvida que tenha ficado aí por último? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazê-la enquanto eu compartilho aqui a aula, tá? Os slides da aula. Bom, eu espero que vocês estejam visualizando. Nós estamos na aula número 12. Aqui está o link do Google Forms para vocês registrarem a presença, e esse link já foi compartilhado no nosso chat, tá? E se você não pôde assistir essa aula, está assistindo a gravação, ou vai assistir a gravação daqui a pouco, aqui também está o link do Google Forms para que vocês possam compensar a ausência. Lembrando que as atividades propostas para compensação de ausência são aquelas atividades que eu faço com os alunos na sala de aula. Então, se eu peço para vocês se organizarem em grupo, responder alguma questão, essas questões são propostas também nesse formulário de compensação de ausência, tá? Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? A gente começa, como sempre, com uma expressão idiomática, e hoje não vai ser diferente, né? Reading an activity in groups. Então, I don't know if you remember, but last class we didn't finish reading an activity, ok? Eu não sei se vocês se recordam, a gente teve um feriado aí no meio, falando nisso, o feriado do Dia dos Professores. Eu aproveito para parabenizar cada um de vocês, professores em formação inicial, portanto, professores. Então, assim como eu compartilhei nas minhas redes sociais, né, que a gente consiga, por meio das nossas atitudes, dos nossos exemplos, compartilhar todos esses sonhos que estão aí inseridos nessa carreira, né, de ser professor, ser um educador. Então, que a gente seja um educador que possa seduzir os nossos alunos, né? Fazer com que eles gostem do componente curricular, da disciplina que a gente ministra, e que eles queiram se espelhar aí em quem nós somos como profissionais, tá? Então, parabéns para todos vocês aí, aproveitando a oportunidade que nós não tivemos aula semana passada. Então, retomando aqui o raciocínio, na aula passada, né, na aula número 11, vocês estavam fazendo uma leitura, lembra lá do American Idol, que nós ouvimos alguns áudios, e nós tínhamos aí uma parte de texto sobre alguns vencedores do American Idol. Então, hoje nós vamos, primeiro, antes de começar a Unit 5B, we are going to finish the reading activity, okay, in groups. And then, the last one, talking about neighbors, ok? Unity 5B. Vocês podem estar olhando aqui falando, teacher, neighbors, a palavra está escrita de maneira correta? Sim, viu, gente? Nós temos o inglês britânico e o inglês americano, há duas formas diferentes de se escrever aí, tá? Então, dê uma pesquisadinha para vocês, se não souberem, ficar sabendo. Caso contrário, eu compartilho com vocês mais tarde, tá bom? Só para não interromper aqui o slide. E a expressão idiomática de hoje é to kill two birds with one stone, ok? Aí eu coloquei essa imagem aqui, mas eu nem gostei dela, tadinha, né? Assim, do passarinho aí que levou a pedrada, os dois. Então, to kill two birds with one stone. The meaning is to solve two problems at once, tá? Então, resolver dois problemas de uma vez só. Qual seria a expressão idiomática em português que é referente a essa, to kill two birds with one stone? Porque se eu traduzir literalmente, seria matar dois pássaros com uma pedra. Em português, qual é a expressão que equivaleria a essa?
Ah, é aquela horrorosa, matar 2 coelhos com uma cajadada só. Então, eu É? também é essa mesma, Giane. Olha, depois que eu escolhi essa expressão idiomática, eu estava procurando algumas imagens para ilustrar, eu fiquei triste, quase que eu troquei. Eu falei: "Ai, mas agora já foi, deixa, já está aí, né", mas é uma expressão, assim, muito não muito ai, como é que eu falo mesmo em português? Esqueci, mas, agradável, né, não era essa palavra não, mas fica sendo essa. Então, é o equivalente a matar 2 coelhos com a cajadada só, tadinhos, né. Então, quando a gente consegue resolver 2 problemas com uma ação só, eu posso, utilizar essa expressão, tá. Então, o exemplo que nós temos é: "By taking my dad on holiday, I killed 2 birds with 1 stone. I got to go away, but also spend time with him", ok. Então ele fala aqui, né, que levar o pai, né, sair de férias com o pai, né, ou ao sair de férias com o pai, ele resolveu 2 problemas de uma vez, não vou nem falar a expressão. Eu saí para passear, né, tipo, nós saímos, mas também eu passei algum tempo com ele, ok? Então, além de passear, ainda pôde curtir aí a presença do pai, tá? Então, anotem essa expressão, if you want, se vocês quiserem, tá? E redijam uma oração em que vocês possam fazer o uso dessa expressão, tá? Quando é que a gente pode usar isso? Não, eu resolvi 2 problemas de uma vez só. Qual seria um exemplo que a gente poderia citar para poder usar essa expressão idiomática? So, if you have your notebook here, or if you write in your laptop, just do it, ok? Se você anota no seu laptop, no seu computador, ou se você anota no seu notebook, que é o seu caderno, pode fazê-lo, tá? Um minutinho para escrever e eu já retomo aqui com vocês. Giane, a propósito, parabéns pela semana de pedagogia lá, tá? Ai, Adorei. obrigada. Adorei a fala lá do Jacó. Gente, o Jacó arrasa, né? Que é isso? Eu falei que eu vou Eu matar esse homem. falo que ele é um rolo compressor, né, porque como que produz tanto daquele jeito e fala tanto daquele jeito, né, e nossa, mas foi bem Então, gostoso. foi, Tivemos né? uma avaliação muito positiva mesmo da semana. Ai, que bom, fico feliz por vocês, fico feliz pelo Moura Lacerda, escola que eu trabalhei por 12 anos aproximadamente lá, e ter a oportunidade de rever vocês foi muito gratificante, tá? Manda um E a abraço depois alegria lá. e a alegria de te ver lá, ficou todo mundo, assim, lisonjeado. Obrigada, viu. Eu que agradeço. Aí o Jacó é uma coisa à parte, né, gente? Que é isso? Eu falo, Jacó, pelo amor de Deus, quando eu penso que você está fazendo isso, está fazendo aquilo, ele está aqui, está lá, está escrevendo isso. Eu falo, estou me sentindo tão malzinha. Exatamente, é assim, ele é Né? assim. Falar, não, cada um com seus talentos, né? E ele fala de tudo, né? Eu escrevi para ele lá depois, falei, Cruzes, socorro! Então, eu espero que vocês, eu atrapalhei aí a escrita, mas eu espero que vocês tenham anotado isso. Crazy teacher. Olha, como eu disse, as I have said, let's finish the reading from Unity 5A. Are you the next American Idol? Então, você é o próximo ídolo americano, ou você é o próximo ídolo do The Voice ou do Masked Singer, né? Que nós temos vários programas aí do mesmo tipo. Então, é sobre isso a nossa fala, tá? Então, paramos lá no exercício 5. Eu pedi que vocês fizessem uma leitura utilizando as estratégias de leitura, primeiro utilizando o skimming, que é dar aquela lida rápida, né? Depois voltar para o texto e observar as palavras que estão destacadas lá, highlighted, né? Que estão destacadas em amarelo, e buscar o significado dessas palavras, caso vocês não saibam, tentar descobrir qual é o significado dessas palavras. E depois, essas palavras que estão destacadas, elas são semelhantes na nossa língua? Será que elas são palavras cognatas, friends, ou elas são false friends, né? Elas só enganam a gente?
E depois responder aí, do you have similar shows to American Idol in our country? Can you remember the names of some of the winners? Where are they now? Então, essa era a atividade para se finalizar. Aqui está o texto American Idol Winners, Where are they now? Então, vocês têm que fazer uma leitura sobre todos essas pessoas, tá, que foram vencedores, descobrir o significado das palavras destacadas e saber responder aí, onde é que estão essas pessoas, né, agora. Então, esse é o objetivo da divisão dos grupos para vocês. Opa, deixa eu voltar aqui, apertei errado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividi-los em grupos. Vocês têm os slides aí, eles estavam na aula da semana passada e estão também na semana de hoje. Então, caso vocês não localizaram, baixem aí os slides que estão disponíveis no Moodle para vocês terem o texto. Ou alguém dá um print aí, tá? Eu vou colocar de novo. Ó, se alguém quiser printar para compartilhar nos grupos antes de eu fazer a divisão. Então, é esse texto. E o que tem que fazer é justamente isso, fazer uma leitura geral, descobrir o significado das palavras que estão destacadas e ter uma compreensão, saber responder, where are they now? Né? Onde é que eles estão agora, tá? Então, eu vou organizá-los nas salas. Vamos ver quantas pessoas ficariam aqui em cada uma. 4 pessoas tem, hoje está bem, está dividido certinho, tá? Então, tem 4 em cada um, vocês têm aí, deixa eu ver, aproximadamente 5 minutos, mas eu vou olhando no chat de vocês para ver como é que está a construção das respostas. A hora que eu observar que vocês terminaram, eu fecho as salas, tá? E trago vocês de volta, ok? Então, vamos lá, 1, 2, 3, começando. Assim que abrir todas as salas, eu começo a marcar o tempo. Esse tempo é aproximado, tá? Pode ser um pouquinho mais do que 5, depende aí de como vocês estão fazendo, tá?
Vou ver o chat, se os alunos já terminaram. Só um minutinho.
De volta. Ah, prof, já. Eu estava olhando o chat ali, o que vocês estavam respondendo, tá? Por isso que eu já fechei aí as salas. Ok? Todos de volta. Então, pelo que eu observei nos comentários dos grupos, vocês chegaram à conclusão de que as palavras destacadas são o que a gente chama de palavras cognatas, ou seja, aquelas palavras que são semelhantes, né, à da língua portuguesa. Eu vou compartilhar aqui novamente a minha tela para a gente checar isso. Então, nós temos, ó, hits. Hits, a gente fala hits mesmo, né? São hits, são sucessos. Top 10. Top 10. São os 10 mais. Álbum é um cognato, álbum. A recording contract. Então, contrato, né? Então, tem, ó, number, número, single. Single é parecido com a palavra em português, solteiro ou único, né? De uma música só, single. Copies é semelhante, cópias. Audiências seriam as audiências ou o público. Version, né? Versão. Concerts, concertos. Então, nós podemos constatar, observar que a maior parte dessas palavras aqui são palavras cognatas. Então, concerto, versão, audiência, o público, cópias, tá? Contrato, algumas não, né? Recording, number, número, lembra um pouco, single, não, álbum, sim. Hits, ela não é uma palavra cognata, mas ela já é usada em língua portuguesa como se fosse, né, portuguesar. Quais são os hits aí de sucesso, né? Quais são os... E top 10 não é cognato. Top, sim, né? O 10, 10, não. Então, a maior parte das palavras destacadas realmente são palavras cognatas, tá? Vocês acertaram. E com relação ao texto que vocês leram, o que vocês me falam? Alguém quer fazer alguma consideração? Vocês conseguiram entender todos os textos, né, as informações sobre quem foram os vencedores? Então, e onde é que eles estão? Por exemplo, a Kelly Clarkson. Então, ela foi a vencedora da primeira temporada, enquanto o Lee foi o vencedor da temporada número 9, tá? Season 1 or Season 9. Se eu analisar só a palavra season, é estação, mas aqui eu não traduzo como estação, como temporada, tá? Temporada 1, 2, 3 e etc. Então, nós temos alguns vencedores e algumas informações sobre esses vencedores. Então, por exemplo, a Kelly, quem poderia me dizer aqui sobre a Kelly Clarkson? Que informações vocês conseguiram compreender a respeito dela? Alguém poderia falar? A Ali fala, né, que ela teve o número 1 de música, né? Ficou no top 10 de gravações no Reino Unido e na Austrália. Aparece em shows nos Estados Unidos, na TV nos Estados Unidos. E hoje em dia tem o álbum que chama Stronger. Certo, isso mesmo, né? Que ela ganhou 2 prêmios aqui também, 2 Grammy Awards. Perfeito aí, muito obrigada, tá? E hoje em dia ela até é jurada, né, no The Voice. Ela é jurada no The Voice. Uhum. Tá, essa informação eu já não sabia, assim, que eu não reconhecia. Eu ouvi vocês comentando ali nos chats algumas coisas assim, eu falei, gente, eu não assisti esse negócio aí, não. Eu vejo, mas não reconheço. Agora que vocês falaram, eu vou prestar mais atenção em quem são. E o Ruben, quem poderia me falar sobre ele? Onde é que ele está hoje e quais são as informações sobre ele? Hã? Pois não? Gente, não briga para falar, eu sou uma pessoa, não precisa todo mundo.
que está falando sobre ele aí, gente? Que ele tem um contrato de gravação com a J Records, né? Que ele tem lá, foi o #1 álbum em 2003, ele foi o álbum número 1 em 2003 e o número 2 single, Flying Without Wings, né? Voando aí sem asas, que é o nome do single dele, do álbum. Later, a singer in the play. E mais tarde ele foi cantor na peça Anti-Misbehaving. Ok? E Today. Aí ele tem um novo contrato de gravação numa pequena empresa, aí, numa gravadora pequena. Tá? Essas foram as informações do Ruben. Depois nós temos da Carrie e do Lee. Alguém poderia falar sobre a Carrie? Que ela está travando, assim, ou está normal, mas enfim. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá falando que ela vendeu mais de 7 milhões de cópias, né, do álbum dela, Some Heart. E ela também ganhou 7 Grammys, né, e 16 outros prêmios lá de música. E hoje ela tem um contrato também de gravação e ela faz shows, né, e audiências ao redor do mundo. E ela é o rosto, né, de uma marca de produtos de pele. Certo, isso mesmo, perfeito. Aí, ó, ela dá concertos para públicos, né, para audiências em todo o mundo, around the world. Perfeito, thanks. And how about Lee? Quem é o último corajoso aí para me falar sobre o Lee? Gente, se falar errado alguma coisa, só um pouco de informação, no problem, tá? Não precisa traduzir literalmente, é só falar alguma coisa sobre ele que vocês entenderam. Professora, Oi? eu entendi que ele fez uma versão da música Beautiful Day do U2, que teve mais de 100 mil cópias vendidas. Uhum. Hoje ele faz concertos na Ásia e na China. Isso. E ele não tem contrato com Ele nenhuma não tem gravadora? Isso, ele não tem. Ele faz shows aí na Ásia e na China, né? No sudeste da Ásia e na China, mas ele não tem contrato com uma gravadora. Tá? Perfeito. Que mais de informações vocês têm sobre essas pessoas aqui? Então, vocês me falaram que a Kelly ela é jurada do show? É isso? O que mais que vocês sabem que eu não sei? Eu não sei muita coisa. E aqui na letra C, tá? Nós temos tipos de programas parecidos com esse, o American Idol, aqui no Brasil. Vocês se lembram de nomes de alguns vencedores e onde é que eles estão agora? Eu vou até parar de compartilhar para a gente trocar essas ideias. Que programas a gente tem aqui no Brasil que são semelhantes ao American Idol? O The Voice é um deles. Só que aqui o engraçado é que esses programas não emplacam na mídia os cantores como lá fora. Por exemplo, eles ganham e depois eles desaparecem. Nem parece que ganhou. É verdade. Sim, eu concordo com você e até comentei isso. Falei, gente, mas quem foi o ganhador da versão passada? Onde é que essa pessoa está hoje, né? Então, assim, a gente não sabe. Eu lembro que uma vez teve uma dupla, acho que o rapaz chamava Rafael, um deles era o Rafael. Gente, mas com uma voz, um canto. Eu falei, gente, isso daí vai estourar, né? Mas a única coisa que eu vi foi que ele apareceu num dos programas do Faustão uma vez e depois nunca mais a gente ficou sabendo dele. E isso se repete, né? Nesse programa. E outros programas aí? Nós já tivemos outros semelhantes ao The Voice, que revelaram alguns talentos que fazem sucesso até hoje, só que eu não sei mais o nome do programa. Por exemplo,
o Ricardo, não, como chama o Lima lá? Gustavo Lima, olha eu falando Ricardo Lima. Gustavo Lima foi vencedor de um desses programas, o Tiaguinho foi vencedor de um desses programas, assim, e deslancharam, fizeram sucesso, né? Esses são os que eu me recordo, mas eu não sei. O Tiaguinho não foi uma revelação do Faustão? Eu também não lembro, assim. Não, chamava Fama o programa que ele participou, mas ele não chegou a ganhar. Eu acho que era Fama. Ah, é isso mesmo, Fama. Assim, eu não sei se ele não ganhou, eu achei que ele até tivesse ganhado, porque ele despontou nesse programa e depois disso ele começou a fazer sucesso. Tem certeza que ele não foi vencedor? Vou pesquisar aí, gente. Não, ele não ganhou. Ele fez mais sucesso do que o ganhador, mas não chegou a ganhar na época. Ah, tá. O Gustavo Lima ganhou. Ou também fez mais Esse sucesso? eu não sei. Que eu assistia, passava no sábado, assim, eu adoro programa de música, sabe? Assim, eu gosto muito. E eu assistia. Então, eu me lembro do Tiaguinho e me lembro do Gustavo Lima, assim, muito diferente do que eles são hoje, principalmente o Gustavo Lima, né? Era outra pessoa. Eles mudam dente, mudam tudo, mudam um monte de coisa, fica outra pessoa. Mas, então, alguns fizeram sucesso desse programa aí, Fama. E tiveram outros, né? Mas eu não lembro mais nome, não, que já faz tempo. O mais atual é o The Voice, que é justamente a contribuição aí que vocês fizeram, que os vencedores não emplacam, né? Não saem, eu não conheço nenhum que tenha feito sucesso ou tenha aparecido mais na mídia. Pode aparecer em outros lugares, mas não chega até a gente, porque não estão aí nas mídias mais conhecidas, tá? Bom, meus queridos, então, sobre o que tinha ficado da aula passada, era esse texto aí para a gente praticar a leitura, né, que nós não tínhamos finalizado. Eu vou deixar esse vídeo aqui para nós fazermos depois, porque se vocês tiverem um tempinho, eu gostaria que vocês assistissem ele com calma, que ele faz uma revisão de alguns conteúdos que nós trabalhamos na unidade 3 e unidade 4, e vai fazendo perguntas, vocês vão ouvindo as pessoas, e aí se vocês tiverem um tempinho maior para assistirem, eu só vou colocar aqui o comecinho, tá? Deixa eu passar. Como ele é uma revisão e eu vou começar uma unidade nova, que é a 5B, ele não ficou num lugar adequado hoje. Depois que eu coloquei para vocês, que eu refleti, eu falei, quando nós terminarmos a aula, se sobrar aí uns 3 minutinhos, eu retomo o vídeo, tá? Mas eu gostaria que vocês assistissem como complemento das outras aulas para vocês treinarem as habilidades de listening, né, e de compreensão aí de imagem e som, só para checar se vocês conseguem responder todas as perguntas que são feitas, que foram perguntas de assuntos trabalhados nas unidades anteriores, tá bom? Então, vamos lá, bora lá, gente. Unit 5B, love your neighbors, ok? So, I ask you, do you live in a house or an apartment? Vocês podem me responder aí, por favor? Podem pegar no chat nosso e responder se é house ou se é apartment, só para eu contar aqui depois como é que está dividida, organizada a nossa sala. Quem mora em casa e quem mora em apartamento. Eu ia falar apartment, falei apartamento. Crazy teacher. So, do you live in a house or do you live in an apartment? Respondam aí no chat, por favor. I live in an apartment. Ok? Eu moro num apartamento. E vocês? I live in an apartment. And you? House. House. Carol live in an apartment. Tem mais alguém aí no apartment? Todo mundo respondeu? Então, a maior parte de vocês, a maioria mora em casa, ok? So, most of the students in English 2 live in a house, okay? And
Few students live in an apartment, okay? I live in an apartment, and most of you live in a house, okay? So, do you have neighbors? Do you have neighbors? Neighbors, ok? Neighbors, vizinhos. Do you have neighbors? Vocês têm vizinhos? Ou alguém mora em alguma casa assim que não tem vizinho de nenhum dos lados, ou de frente para uma praça que não tem vizinhos? Ou vocês têm? Do you have? Respondam para mim no chat. Yes, I do, or no, I don't. Só para eu checar, tá? Tem ou não tem? Do you have neighbors? Yes. Se vocês forem responder short answer, yes, I do, no, I don't. Tá? Resposta completa. Ou simplesmente yes or no, tá? Yes, yes, yes. Todo mundo, deixa eu ver se tem alguém aqui que não tem. Por enquanto, todos têm. Yes, I do. Eu também, vocês escutaram o barulho aí da reforma, né? Vizinhos, vizinhos. So, first question, do you live in a house or in an apartment? And do you have neighbors? Yes, I do. Maior parte de vocês respondeu que sim, que vocês têm vizinhos, ok? So, that's what we are talking about this morning. É sobre isso que a gente vai falar hoje, meus queridos, sobre neighbors, ok? Então, eu vou organizá-los em grupos novamente para vocês me responderem essas questões. Primeiro, first, make a list of problems people can have with neighbors, ok? Que tipo de problema a gente tem com vizinhos, tá? Então, façam uma lista aí de coisas que vocês acham que são problemas que a gente enfrenta com vizinhos. And then, the next one, number 2, make a list of reasons to live in a house. Por que vocês acham que é melhor? Vocês acham que é melhor morar numa casa? Né? Por quê? Que razões vocês me indicariam para dizer que morar em casa é melhor do que morar em apartamento? Tá? And make a list of reasons to live in an apartment. Ok? I know most of you live in a house. Eu sei que vocês já me colocaram aí que a maioria mora em casa, mas eu gostaria que vocês conseguissem listar também algumas razões para por que seria bom morar ou melhor morar num apartamento, tá? Então, essas 3 questões. Problems related to neighbors. Então, problemas relacionados aí com vizinhos. Ó, a gente não fala mal do vizinho, não, tá? Só dos problemas. E façam uma lista de razões. Por que é melhor morar em casa e por que é melhor morar em apartamento? Aí depois eu chamo todos vocês de volta para a gente falar sobre isso, tá? Vocês terão, deixa eu ver, 1, 2, 3, 5 minutos para fazer isso. Tem alguém de fora aqui, né? Deixa eu ver quem é. Deixa eu colocar primeiro em uma sala. A Jaqueline, que não foi inserida em nenhuma sala. Jaque, eu te coloquei na sala 2 aqui, tá? Ok? Vou abrir as salas. Vocês têm, you have 5 minutes to finish. If you finish before I break up the rooms, ok? Se vocês terminarem, sorry, I break out the rooms. Terminarem antes, eu fecho as salas, tá? Então, vamos lá, os alunos estão organizados nos grupos para eles responderem as questões. Eu vou colocar aqui novamente, compartilhando os meus slides. Make a list of problems people can have with neighbors. Make a list of reasons to live in a house. And make a list of reasons to live in an apartment. Okay? They have 5 minutes to do this.
Prof, eu acho que seu microfone tá mutado. Estava muito barulho, a gente está falando em vizinhos, né? O apartamento do próximo andar, 2 andares para cima, está reformando, aí estava um barulho, eu falei, vai ficar tudo na gravação, e eu mutei aqui. Então, vamos lá, pessoal. Alguns de vocês, some of you wrote in English and some wrote in Portuguese. Alguns responderam em inglês, outros em português, no problem. Até alguém perguntou aí como é que fala quintal, né, jardim, etc. Então, essas eram as perguntas, fazer a lista de problemas que a gente pode ter com vizinhos e algumas razões para morar em casa e para morar num apartamento. Então, predominou o quê? Para morar num apartamento, vocês falaram em segurança, né, que foi o predomínio. E para morar em casa é o quintal, né, o que diferencia. Então, eu printei aqui algumas respostas, né? A Bruna falando que não tem problemas com vizinhos, mas algumas pessoas não gostam, né, quando os vizinhos são barulhentos, quando eles brigam e têm discussões. Aqui no apartamento nós temos segurança, e a resposta da Bruna aqui, que foi bastante interessante, que a maioria que opta por uma casa diz isso, né? Olha, eu gosto de morar em casa, que eu tenho meu quintal, árvores, plantas e espaço para, acho que são kids aqui, né? Don't know, não conheço os nossos vizinhos. E eu coloquei uma resposta de cada grupo, assim, para não ficar bastante longo, porque vocês já discutiram. O João Paulo e o grupo dele estavam falando que são música alta, né? Algumas vezes o problema pode ser que eles não gostam de animais de estimação, e outro problema é que eles estacionam na frente da sua casa, né? Algumas vezes na frente da garagem. O grupo da Dani colocou que alguns problemas são fofoca, barulho, quintal, segurança e portaria, provavelmente se referindo aqui ao morar em apartamento, né? A Rita coloca que o problema com os vizinhos são som alto, né? Música alta. Então, a maior parte do que eu observei nos grupos foi isso. Alguém gostaria de completar com alguma informação que não estava escrita, mas que vocês falaram? Então, a gente colocou sobre os benefícios de morar em apartamento, é que a portaria, no caso, que sempre tem alguém para receber as comprinhas online. É verdade. Se não volta, né? Aí vem aquela cartinha, se na terceira tentativa não foi entregue, você tem que procurar onde é que foi parar. Essa é uma boa opção. Então, segurança e ter portaria 24 horas facilita, né? Porque já entrega lá, você não precisa estar em casa o tempo todo. Aliás, quando a gente trabalha fora, a gente nunca está em casa. Então, aí a gente percebe que tem facilidades de morar em casa, outras, né, facilidades por morar em apartamento, mas tudo isso também está relacionado com o estilo de vida da gente, né? Então, eu tenho filhos pequenos, então a melhor opção seria um ambiente maior, quintal, plantas, árvores, etc., né, para crescerem em um ambiente mais saudável do que fechado no cubículo dos apartamentos. E aí você já tem os filhos já, né, moram fora, etc. e tal, tá sozinho em casa, ou às vezes marido e mulher só, fala, nossa, uma casa inteira para cuidar não é fácil não, né? Então, é melhor morar num apartamento. Mas nós vamos discutir isso fazendo algumas leituras de texto posteriormente, tá? E ver os prós e contras de se morar. Igual a gente discute, melhor morar no campo ou na cidade? Tá? E morando na cidade, é melhor a gente morar no apartamento ou morar numa casa? E depende. Tá? É sobre isso, então, as nossas discussões, e isso foi só um aperitivo para nós darmos continuidade ao assunto, tá? Então, Unit 5, be love your neighbors, né? Ame os seus vizinhos. Então, primeiro eu perguntei, first of all, I asked you, do you live in a house or an apartment?
Então, a maioria mora em casa. Do you have neighbors? Então, se você estiver morando aí num apartamento, estamos falando sobre apartment, do you have neighbors upstairs, downstairs, or next door? Tá? Você tem vizinhos onde? Upstairs, tem gente que mora no apartamento de cima e de você, downstairs, no apartamento de baixo, ou na próxima porta, ou seja, de frente aí para você, tá? Do you have? Então, vocês podem assinalar aqui qual tipo de vizinho vocês têm. Então, provavelmente, se eu moro numa casa, eu tenho vizinho aqui no next door, né? Na próxima porta, ou seja, ao lado direito, esquerdo ou fundo. E quando eu moro em apartamento, eu tenho vizinhos no andar de cima ou no andar de baixo, tá? E a questão número 3, are your neighbors? E os seus vizinhos, meus queridos? Are your neighbors very noisy, noisy or not very noisy? Os vizinhos de vocês são o quê? Muito barulhentos? Barulhentos ou não muito barulhentos? Que tipo de vizinhos vocês têm? Vocês têm vizinhos barulhentos aí que eu li ali, aliás, que tem gente aí que ouve música alta, né, e atrapalha, fazem barulho, tem discussão, briga, etc. Então, aí é um caso que incomoda, e algumas vezes a gente precisa até chamar a polícia, né, para interferir aí no barulho, principalmente depois das 10 horas da noite. Então, se isso acontece com vocês, ó, tá acontecendo comigo agora. Upstairs, eles estão reformando o apartamento e tá fazendo barulho aqui no meu, tá? Noisy neighbors, the top problems. Aqui está listado do lado esquerdo alguns problemas. Então, vocês falaram alguns. Let's check. Vamos checar se esses problemas que estão elencados aqui, listados aqui, são os mesmos problemas que vocês colocaram. If you wrote in Portuguese, se vocês escreveram lá em português, veja se vocês conhecem, se vocês conseguem reconhecer como é que eu escrevo em inglês, tá? Então, aqui do ladinho direito, olha, sometimes it's difficult to love your neighbors. Então, às vezes é difícil você gostar, né, amar seu vizinho. Especially when they make a lot of noise. Principalmente quando eles fazem muito barulho. Então, perceberam, ó, barulho, que é o substantivo, noisy, com Y aqui, é o adjetivo, que é barulhento, tá? These are some things people do that cause problems. Então, aqui do lado esquerdo são algumas coisas que os vizinhos fazem que podem causar problemas, ok? Pronto. Oi? Desculpa interromper. Porque você não está compartilhando a tela, não. Oh, não? Jesus amado. Ai, meu Deus do céu. Espera aí. Vocês demoraram para falar e eu estou mostrando aqui tudo. Só um minutinho. Do lado esquerdo, oxe. Essas perguntas vocês também não viram, né? Esse slide também não. Não. Tá, então, restart. Então, meus queridos, na Unit 5B, Love Your Neighbors, amar os seus vizinhos, o texto fala que muitas vezes é difícil amar os vizinhos porque eles trazem alguns problemas. Então, antes de nós fazermos a compreensão, eu fiz algumas perguntas para vocês. So, do you live in a house or an apartment? Ok? E aí, most of you live in a house. And question number 2, do you have neighbors? Vocês têm vizinhos? Quando a gente fala em vizinhos, depende. Se eu moro num apartamento, I have neighbors upstairs, que é no andar de cima, downstairs, no andar de baixo, ou next door. Eu posso ter também aqui vizinho no mesmo andar que eu. No meu caso, no meu prédio, são 4 apartamentos por andar. Então, eu tenho aqui 4 vizinhos no mesmo andar, e tenho vizinhos no andar superior, upstairs, e tenho vizinho no andar inferior, downstairs, ok? Se você mora numa casa, you have neighbors next door. Você vai ter vizinhos aqui só ou do lado direito, do lado esquerdo, ou do fundo, ou em frente, tá? Mas não no andar de cima e no andar de baixo, porque o vocabulário é relacionado ao apartment.
E aqui a outra pergunta. Are your neighbors, os seus vizinhos, eles são very noisy, muito barulhentos, noisy, barulhentos, or not very noisy? Como vocês responderiam essa pergunta? Então, podem assinalar aqui depois, tanto na number 2 quanto na number 3, ok? Então, quem tem sorte de ter vizinhos aí que não são barulhentos, agradeça, tá? E agora, então, retomando, my dear students, on the left, aqui do lado esquerdo, eu tenho alguns probleminhas que normalmente os vizinhos podem causar. E o que eu gostaria? What I would like you to do? Lembra que muitos de vocês escreveram lá em português quais eram os problemas? Então, vamos tentar ligar os problemas que vocês citaram com os que a unidade oferece aqui para vocês, se isso que está sendo escrito aqui, se vocês também redigiram, tá? Então, aqui são the top problems, os problemas principais sobre noisy neighbors, vizinhos barulhentos. E aqui o texto, tá? Sometimes it's difficult to love your neighbors, especially when they make a lot of noise. E aqui que eu disse para vocês, ó, noise, que é barulho, substantivo, noise, que é o adjetivo barulhento, tá? Noise, noise. These are some things people do that cause problems. Então, aqui que eu falo é do lado esquerdo, são algumas coisas que as pessoas fazem aí que pode causar problema. Então, vamos reconhecer isso? Their babies cry, their dogs bark, they talk loudly or argue a lot, they have noisy parties or parties, their children shout all the time, they have the TV on very loud, they play loud music, and they play musical instruments. Ok? Did you understand the meaning of all of this? Vocês conseguiram entender o significado em português de todas essas sentenças, esses top problems? Então, aqui, their babies cry. O que significa isso? O choro dos bebês. Sim, então aqui, ó, os bebês deles choram, né? Their dogs bark. E os cachorros, gente, cachorro late, né? Então, qual que é o problema com choro de criança, com cachorro latindo? They talk loudly or argue a lot. Então, eles falam muito alto ou discutem alto, né? Então, argue aqui é entrar em discussão. Uma coisa é você falar alto, outra coisa é você brigar, né? Discutir. They have noisy parties. Então, eles fazem festas, parties, barulhentas. E esse aqui, o que significa? Their children shout all the time. Hã? As crianças deles gritam o tempo todo. Isso, as crianças gritam o tempo todo, meu Jesus. They have the TV on very loud. O que significa? Que a TV está ligada sempre no volume muito alto, né? Está sempre alto, que você escuta do vizinho. They play loud music, eles tocam música muito alto, colocam a música alta para ouvir, e eles tocam instrumentos musicais. Já pensou um vizinho que toca bateria aí, ou qualquer outro instrumento que é muito alto? Então, dependendo do horário, complica. Então, esses são alguns problemas, tá? E vocês colocaram outros na conversa de vocês. E agora, which do you think are the top 3 for your class? Para vocês, então escolham quais seriam os 3 piores aí para vocês. Então, cada um anota o seu, tá? Então, pode escrever isso no nosso chat. Então, se é o choro dos bebês, cachorro latindo, a pessoa ficar discutindo, falando alto, festas barulhentas, crianças gritando, TV com volume muito alto, tocar música alta ou tocar instrumentos. Quais vocês acham que são os 3 piores?
quer dizer, que vocês não queriam ter aí nos seus neighbors. Pode escrever, you can write it on your chat, ok? Pode escrever isso no chat, por favor. Vou acompanhar aqui o que vocês estão colocando. Pode escrever no chat, tá? O que vocês acham que são os piores problemas. Ok? Professora, meu chat não quer funcionar. Não? Quem está falando? O de ninguém está funcionando ou... O meu, da Carol. É, porque a Jaque também colocou que o dela não estava. Tem mais alguém com problema de o chat estar funcionando ou não? De vez em quando acontece isso. Eu tá ok. Tá. Eu não vi nenhuma resposta ainda, gente. Não está aparecendo para mim. Será que travou aí o chat? Alguém já escreveu? Quais são os 3 piores problemas? Pode ser em português mesmo, tá? Ou em inglês. Se é choro de criança, se é cachorro latindo, se é as pessoas discutindo, falando alto, festas barulhentas, crianças gritando, TV ligada muito alto, tocar música muito alta ou tocar instrumentos musicais, né? Então, cada um de vocês escolha aí o que vocês preferem. A Bruna colocou tocar instrumento musical, né? Brigas e discussões, e cachorro que fica latindo muito. Dani, pessoas discutindo, festas barulhentas e instrumentos musicais. Ok? Thank you, Bruna and Dani. Então, cada um escolha aí o seu, vai escrevendo conforme vai pensando, e a gente depois faz um comparativo, tá? E para finalizar, eu vou colocar aqui um listening, vocês me falem se vocês estão ouvindo ou não. Na verdade, o que vocês vão ouvir são sons, tá? Que vão representar essas ações aqui. Choro de bebê, cachorro latindo, etc. E o que vocês precisam fazer? Por exemplo, nós temos number 1, 2, 3. Espera aí. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, o que vocês têm? Vocês têm que tentar ligar o som com o número. Tá? Por exemplo, number 1, o que é? Number 2, number 3. Então, a primeira conversação é A, B, C, D, E, F e etc. Tá? Então, eu vou colocar 2 ou 3 vezes, porque eu tenho que passar os slides para vocês conseguirem fazer as anotações. Não, eu acho que vai complicar isso, gente, porque se eu passar o slide, eu saio do som aqui. Espera aí. Só um minutinho. Ouçam primeiro tudo, tá? E tentem reconhecer o som. E me falem se vocês estão ouvindo primeiro. 3.2 A. B. Vocês ouviram? Sim. 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 Tá, então eu vou começar de novo, tá? Então é isso, é identificar os sons. O que é? Criança chorando, cachorro latindo, o quê? 3.2 A. B. C. D.
E. F. G. Look at the kitchen. That's not my fault. What do you mean it's not your fault? Whenever you cook, you always leave the kitchen in a mess. No, I don't. Again. 3.2. A. Ó, não sei se é o meu, mas eu não estou conseguindo ouvir dessa segunda vez. Peraí, gente. Tem mais alguém que não estava conseguindo ouvir na segunda vez? Sim ou não? Tava bem Eu baixo. também. Tá. Então é o seguinte, olha, eu vou só voltar aqui, vou explicar para vocês. O link do áudio está no próprio slide. E como vocês podem fazer esse exercício de duas maneiras. Eu vou mostrar qual seria, depois vocês façam, tá? Assim como a atividade extra para vocês melhorarem aí a audição. Então, vou voltar aqui. Vocês perceberam, tanto nesse aqui quanto nesse slide, nós temos todas as situações do áudio, né? Então, tem o bebê chorando, tem cachorro latindo. Então, o primeiro áudio, por exemplo, foi dogs bark, their dogs bark. Então, vocês poderiam colocar, por exemplo, a letra A, que ele fala letra A, B, C. Então, o A seria aqui, their dogs bark. Aí vocês vão ouvir todo o áudio e completando. Pode ser aqui, assim como vocês podem fazer também aqui, tá? Então, essa imagem número 1 é referente a qual áudio? A número 2, que o casal está discutindo, qual foi o áudio? Tá, o número 3, depois, peraí, depois 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tentar, por exemplo, a letra A equivale ao number 7, que é o cachorro latindo, dogs barking, ok? Então, vocês podem ou completar nessas imagens que tem numbers e vocês colocam as letras, ou vocês podem fazer lá no exercício que tem os textos, também vocês podem colocar a letra, tá? Então, é só ouvir com mais calma aí, num som que seja possível, e vocês finalizem o exercício, tá? E a última atividade da aula são algumas perguntas que eu coloco aqui para vocês, tá? Which of the things in A do they do? Então, nós estamos falando sobre os vizinhos, tá? Então, ó, daquela lista lá, vou voltar aqui a lista para vocês. Dessa lista aqui, que no livro está como exercício A, prática A. Então, quais coisas os vizinhos de vocês fazem? Que vocês já responderam aí no começo da aula, quando eu dividi vocês em grupos, tá certo? Então, além daquilo que vocês falaram, tem mais alguma coisa? Do they make any other noises? Os vizinhos de vocês fazem outros barulhos que não sejam esses que estão listados ali, os 9 itens? E você? Are you a noisy neighbor? Você é um vizinho barulhento? Você faz barulho? Alguém já reclamou com você?
E a última, which of the things in A? A, gente, é o exercício, é aquela lista lá dos incômodos de vizinho, tá? Então, quais daquelas coisas listadas lá você ou a sua família fazem? Você faz alguma daquelas lá? Então, é para vocês refletirem e sobrando um tempinho, vocês podem, para praticar a escrita, responder essas questões aí no caderno de vocês, tá? Então, lembrando que esse EI, só um minutinho, eu vou colocar o EI em letra maiúscula, tá? Para vocês saberem que se trata do exercício, tá bom? Então, por favor, depois respondam no caderno de vocês essas 4 perguntas sobre a unidade para que vocês possam aí finalizar, tá? Então, nós encerramos a nossa aula nessa última atividade. Os slides estão disponíveis na semana 12. Então, vocês têm como tarefas, homework, ouvir o vídeo novamente, o áudio novamente e responder aquelas questões, tá? E responder por escrito essas últimas questões que eu coloquei para vocês. Teacher, tem um vídeo. Aquele vídeo é só de enriquecimento para a aula. Então, quer testar como é que estão os seus conhecimentos sobre o que já foi ensinado em língua inglesa? Sobrou um tempinho, é um vídeo rapidinho, curtinho. Assistam, vejam aí no celular de vocês, se for possível, e vão aprofundando, melhorando os conhecimentos de vocês, as habilidades aí de vocês em assistir e ouvir, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, vejo vocês, see you next week, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer, gente, ok? Boa semana, Rosângela. Muito obrigada para vocês também, meus queridos, e a gente se vê. Dúvidas, me mandem mensagem que eu sempre respondo, tá? Obrigada, prof. Tchau, tchau. Boa semana. Beijo. Obrigada, igualmente, gente.